Quem de vocês conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Hoje vou ler para vocês a respeito deles. Está lá no livro de Daniel 3 e diz assim a palavra: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Um côvado tinha cerca de 45 centímetros. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pois agora, se estáis prontos,
Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira.
Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperarem na província da Babilônia. Essa história está no livro de Daniel, capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens que se recusaram a dobrar seus joelhos diante de qualquer estátua, a não ser o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E este Deus, o único, todo-poderoso, os livrou da mão do rei e os livrou da fornalha de fogo ardente. Que nós possamos ser assim, honrar o nosso Deus, adorar a Ele, o único digno de ser adorado, exaltado. Não se prostre diante de nenhum outro Deus, somente ao Deus Criador, o teu Pai. Seja grato a esse Deus, pois Ele te fez e Ele te protege desde o ventre da sua mãe até o último dia da sua vida. Ele sempre estará contigo por todos os dias da sua vida, cuidando de você, livrando você e te amando como ninguém jamais te amou. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.